Boa noite, professor Biratã. Boa noite, meu garotinho. Como é que tá? Tudo certo? Primeiramente, queria te dar os parabéns pela live de ontem. Show de Sim, bola, Vira. Parabéns, viu? Foi muito bom, Vira. bacana, né? Mais uma Foi. oportunidade. Estou um Ah, pouco, foi. tô um pouco preocupado com a minha internet hoje, Daniel, novamente, porque estou com a esposa nesse exato momento fazendo live também, né? E vamos rezar aí que o sinal colabore com a gente, porque senão passa uma mensagem não muito significativa, né? Mesmo que a gente se esforce desse lado aqui, me foge um pouco. Mas enfim, É, a tua imagem ela tá um pouco tremida, mas tá dando para te escutar bem por até agora, Bira, tá? sim, sim. Ok. Estamos recebendo aqui a Lívia, já tá, a Lívia Luz já está presente, a Estela também, e o Pedro, né, que foi nosso aluno lá do Monteiro Lobato, o holandês voador, aí também já está conosco aí, Bira. Tá bom. Show de bola. Então a ideia hoje, então, Bira, é a gente falar um pouquinho sobre inclusão no esporte infantil, né? É um tema bem rico, né? Até quem indicou esse tema para a gente foi uma participante do nosso, Olivia, uma participante do nosso, das outras lives, a Natasha, né? É um tema muito rico, né? Tem muito conteúdo, tem muitos conceitos, tem muitas situações de intervenções práticas e vivências, né? Então acredito que vai ser um tema que a gente vai conseguir trabalhar bastante. Boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo, prazer em tê-lo conosco. Tá? Então, Bira, basicamente a ideia é que a gente possa passar por 4 momentos, Bira. Os 2 primeiros são momentos um interligado com o outro, para a gente poder clarificar o que é a inclusão, mas falar diretamente de uma escola de educação inclusiva, que características a escola tem. Então a ideia seria, nesse primeiro momento, Bira, falar um pouquinho sobre essas características dessa escola de inclusão. Depois, num segundo momento, falar sobre as características da exclusão, que é um fator importante, a gente poder entender, para a gente entender inclusão, a gente tem que entender exclusão. Né? E na última parte, né, que é a que a gente chama a cereja do bolo, a ideia é a gente poder falar um pouquinho, então, sobre as sugestões de intervenções dentro de uma possibilidade de uma escola inclusiva, né, dentro do esporte. É claro que quando a gente fala de esporte, a gente está falando de outros espaços, né, Bira? Não só espaços esportivos, como também espaços ligados à arte, ligados à escola. Né? Então a gente não está falando só de especificamente de. Está falando de esporte, mas também isso se leva para todos os outros aspectos também. Boa noite, professor Marcelo, boa na rede, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco, né? Então, Bira, podemos começar então, Bira? Podemos, chefe. Manda bala. Maravilha, tá? O teu sinal tá bem, o Birinha tá entrando agora, nos prestigiando agora, seja bem-vindo, Birinha, prazer tê-lo conosco. Bom, Bira, basicamente, então, iniciando a nossa live, né, em relação a um tema inclusão no esporte infantil, a ideia seria passar as primeiras características dessa escola, e te escutar um pouquinho a partir dessas características, a gente voltar e falar de mais algumas características, escutar a tua opinião, a tua percepção profissional sobre essas características. Então, basicamente, a ideia nesse primeiro momento é a gente deixar claro o que é a inclusão, o que é uma escola inclusiva e quais são as suas características. E aí poder discutir um pouco, né, Birito, também poder passar um pouquinho do teu conhecimento, da tua experiência, em cima dessas características que nós vamos citar agora, tá bem? Então, basicamente, Bira, nós vamos usar como referência os referenciais da doutora em educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a doutora Rosita Edler Carvalho. Inclusive, quando eu fiz o meu mestrado, fiz a minha dissertação de mestrado, usei muitos materiais dela, né? Porque o método, o programa de esporte e educação que eu desenvolvi, ele utilizava muito a inclusão no esporte. Então, usei muitos referenciais dela, que são referenciais muito positivos. Ela tem, inclusive, uma obra que é Educação Inclusiva com os Pingos nos Is, que é uma obra que vale a pena. Depois eu mostro a capa do livro aqui, até para o pessoal que está assistindo poder se interessar em adquirir a obra, uma obra que vale a pena. Então, basicamente, Bira, inclusão significa que não é o aluno que deve se moldar, né, a escola, mas o contrário, a escola deve se adaptar ao aluno, né? Mas sabendo que a escola, consciente da sua função educacional, coloca-se à disposição desse aluno, né?
Para entender a educação inclusiva, deve-se primeiro entender que a proposta não foi concebida apenas para um determinado grupo de alunos. É uma escola que atende a todos eles, sem distinção, independente das características dessas crianças. Segundo Éder Carvalho, Bira, uma escola inclusiva, ela não prepara as pessoas para a vida, ela é a própria vida. Outra característica importante dessa escola inclusiva, uma escola que quer ir muito além do eu, isso tu fala muito nos jogos cooperativos, né, Bira? Ela vai muito além do eu, vai muito além do nós, e o objetivo dela é o todos nós. Né? Isso tu fala repetidamente nos teus cursos de jogos cooperativos. Uma escola que possui uma visão macrosistêmica, né, em que busca associar os acontecimentos sociopolíticos, socioculturais, socioesportivos, dentro dos acontecimentos daquele grupo. Então, é uma escola crítica, né? Não é uma escola que apenas transmite conhecimentos, uma escola que procura levar em conta o que a criança vai vivenciar dali para a vida, como tu bem fala nas tuas reiteradas palestras, Bira. E por último, característica que poder discutir um pouquinho, Bira, é uma escola que realiza uma valorização integral de todos os seus participantes, que estimula os processos não só de inclusão como de integração de todos os sujeitos pertencentes a essa escola. Então, a partir desses primeiros referenciais de características da escola inclusiva, Bira, queria escutar um pouquinho a tua percepção sobre essas características de escola inclusiva, se isso faz parte do teu trabalho, se essa preocupação é uma coisa que já está engajada na tua metodologia. Por favor, professor Ubiratã. Pois então, Daniel, quando tu começa a fazer sempre a tua abertura e a tua introdução, rapaz, vai borbulhando aqui na mente. Talvez isso é que dificulta um pouco a ordenar os pensamentos. Mas eu não me... a ter uma sequência na minha fala. Mas eu não me importo muito com isso, né? Para ser bem franco. Porque quando tu começa a falar, o que acontece no meu momento de te ouvir? Simplesmente eu começo a rememorar, né, muitas coisas na minha vida, e aí não entra só a partir de Bira profissional, né? É a partir de Bira pessoa, né? Quando a gente começa a se dar conta quem a gente é, né? A gente faz parte de uma sociedade, enfim. Então, no momento que tu começou a falar e tocou na questão da inclusão, eu fico pensando assim, primeiro, que inclusão é essa? Que aluno é esse? Né? Será que a gente vai se deter só nos alunos portadores de necessidades especiais ou aqueles que externamente, né, externamente são saudáveis, mas internamente carregam muitas dificuldades e muitos sofrimentos e muitas vezes não compartilham isso com ninguém, né? Então, Daniel, eu puxo essa história primeiro porque assim, eu sou completamente ligado aos alunos com dificuldades, seja ela qual for. E isso tem um motivo. O motivo está na minha vida escolar. Por quê? Porque está muito bem registrado isso, né? Eu já falei nas outras lives. Um garoto moleque que não gostava de estudar, rebelde, muitas dificuldades de aprendizagem, e um outro detalhe que foi o que me marcou, né? Dificuldades na questão assim, de autoestima, por ser baixinho, por ser quatro-olho, muito mais do que sou agora, né? Por ser cabelo lambido, por ser inibido. Tudo isso foi sendo pescado no período escolar e naquela época a gente não falava em bullying, mas eu sofri muito tudo isso, né? E isso me marcou de tal forma que eu, então, escapava desses deboches, desses desrespeito comigo, como me encostando mais
aqueles que emparelhavam um pouco comigo em termos de atitudes, mais quieto, mais na dele. E aquilo ali me envolveu de tal forma que me despertou um carinho muito grande, né, por alunos, por pessoas, por amigos que trazem na sua bagagem dificuldades. Mas como nós estamos dentro de um meio escolar hoje, né, eu tenho 2 episódios grandes que eu posso entrar melhor, que são 2 marcas na minha vida, em termos de trabalho com inclusão, que eu trabalhei mais de 20 anos com natação especial, né, atendendo não só portadores de deficiências físicas e mentais, mas problemas de coluna, enfim, etc. Né? E o outro foi que eu trabalhei também, né, mais de 20 anos, desde a escola foi fundada, se alguém conhece aqui, e com certeza deve conhecer, o Colégio Conhecer, né? Um colégio que eu tenho um carinho extraordinário, uma saudade extraordinária, porque além de ser um colégio regular, ele é uma referência, né, no trabalho com portadores de necessidades especiais e dessa ordem também. Então, Daniel, isto faz parte muito do meu trabalho, mas e preciso te dizer que hoje, no meu dia a dia, com os meus alunos, eu tenho muitos alunos de inclusão que, se tu olhar para eles, tu não diz que é um aluno de inclusão, mas ele é, sim, senhor, né? E a educação física, o tipo de trabalho que a gente faz, ele permite que a gente se aproxime, se aconchegue, vai batendo um papinho, vai descobrindo algumas coisas e aí vai formatando um tipo de trabalho para poder tanto eu ajudar ele, como ele me ajudar também. Ao mesmo tempo que eu possa ajudar ele em transmitir algum tipo de conhecimento da escola, enfim, ele me transmite conhecimento sobre a vida. E isso, para mim, todo mundo que convive comigo sabe, eu não abro mão desses conceitos e vivo cada vez mais ele, né? Enfim. Show de bola, Bira. Eu já vou comentar uma situação que tu sinalizou muito importante, né, Bira? E para quem está assistindo, que fique claro, né, que a gente estrutura um roteiro para o nosso encontro, mas a gente não conversa antes, até para que essa conversa seja a mais espontânea possível, né? E, inclusive, tu sinalizou uma coisa importante que eu quero comentar daqui a pouquinho, mas eu quero reforçar no nosso ping-pong aqui, reforçar as pessoas que estão nos prestigiando, né? Então, dá uma boa noite para a Ângela, para o professor Marcelo Souza, para o Carlos, para a Bibiana, filha do Bira, que está aí nos prestigiando também, para a diretora Vera Lobato, do Monteiro Lobato. É uma grande honra ter a Vera na nossa live aqui. Seja bem-vinda, diretora Vera, né? E existiram 2 comentários, né? A Lívia, ela reforça, né, Bira, que conheceu o teu trabalho de inclusão no Mauri Natação, né? Que trabalhou muitos anos ali, né? Ela reforça isso. E o Bira também, o Birinha também reforça que trabalhou no Conhecer, né? E ratifica essas colocações que tu traz. Mas, Bira, o que eu quero te dizer, que tu sinalizou muito bem, te agradeço dar essa deixa tão perfeita, é que nós estamos falando aqui, se convencionou, a partir dos anos 2000, uma luta pela educação inclusiva de crianças com necessidades educativas especiais, que eram as antigas crianças com deficiências, né? Atualmente voltou o termo deficiência, né? Educação, criança com deficiência. Mas, que eram crianças que na década de 80, 90, ficavam em escolas especiais, ficavam separadas das crianças ditas normais, né, Bira? E aí se convencionou que sempre que se fala de educação inclusiva, está se falando apenas de crianças de necessidades educativas especiais ou deficientes, o que não é verdade. A nossa live aqui, ela não é uma live, pelo menos a ideia, né, Bira, que a gente esteja aqui discutindo apenas situações de inclusão com crianças de necessidades educativas especiais. Nós estamos falando de educação inclusiva para todos, porque todos nós somos diferentes. Todos nós, como tu chama muito bem a atenção, temos as nossas fragilidades. E é dessa escola inclusiva que nós estamos falando, que também vão ter crianças com necessidades educativas especiais, vão ter crianças com deficiências visuais, vão ter crianças com deficiência auditiva, todas.
todas as crianças têm fragilidades e têm potencialidades. E é dessa escola que a gente está falando. Né? Não é exclusivamente das crianças especiais. Né? E aí, Bira, a ideia seria, nesse momento, passar mais algumas características, que eu acredito que essas características dessa escola inclusiva, que a doutora em educação Éder Carvalho defende, talvez fique mais próximo a gente entender que escola é essa que a gente está falando. Então ela coloca mais algumas habilidades, e aí eu quero que, dentro dessas habilidades que eu vou mencionar agora, Bira, que tu pudesse trazer para as pessoas que estão assistindo um ou dois exemplos para deixar claro essa situação em relação a uma situação teórica para a situação prática. Então essa educação inclusiva, Bira, ela também é uma escola que garante a presença de todos. É uma escola baseada na defesa dos direitos humanos, e depois eu vou querer falar um pouquinho sobre isso lá no final das intervenções, nas sugestões de intervenções. Ela é uma escola que garante o direito de todos, é uma escola que garante a permanência de todos com sucesso, é uma escola que garante um processo de ensino-aprendizagem adaptado ao nível de desenvolvimento de cada um. E por último, Bira, é uma escola que garante a igualdade de oportunidades. Então parece que agora essas características elas estão muito mais próximas de uma situação prática, né, Bira? Então eu queria te escutar, se tu quisesse falar de uma ou duas, ou fazer um conjunto de reflexões sobre essas habilidades, sobre essas características da educação inclusiva que estão tão próximas do nosso dia a dia. Por favor, Bira. Tu sabe, Daniel, que esse último detalhe que tu me falou agora sobre a igualdade de oportunidades, eu penso que é o maior desafio que a gente tem dentro do nosso trabalho de educação. E principalmente no trabalho da educação física, do trabalho escolar, do esporte em si. Porque se temos igualdade para todos, a primeira coisa que a gente tem que transmitir para essa gurizada é que esse é um momento para todos. Só que na teoria, né, no papelzinho, fica muito distante, né, a parte teórica, a parte entendível, né, da parte prática. Então, um dos grandes focos que eu tenho no trabalho é exatamente oportunizar para os alunos com maior dificuldade, seja ela na área motora ou na área cognitiva, né, a oportunidade de jogar e de participar no mesmo nível de oportunidade de participação. Mas é óbvio, né, que para qualquer um, e aí não precisamos falar sobre inclusão, as diferenças vão aparecer. E se a gente for parar para pensar, eu creio assim que uma das coisas que mais me instiga nesse trabalho é exatamente pegar as diferenças, né, e mostrar para o aluno, através das vivências, que mesmo sendo diferentes, nós temos a oportunidade de participar igualmente. Igualmente. Né? E no esporte, nesse esporte amador, nesse esporte dentro de uma instituição escolar, é um desafio muito grande. Né? E aí é que entra, acredito que o foco maior do meu trabalho. Né? Não que eu me desinteresse sobre o colega que tem as habilidades motoras, mas que bom se eu conseguir fazer com que esse colega respeite o outro e ajude o outro, né? Dentro das suas possibilidades, né? Que monitore ele, que é uma coisa bacana, né, da gente fazer, ajudá-los aqueles que têm mais facilidade, ajudá-los a monitorar os alunos com mais dificuldade e trabalhar também os alunos com mais dificuldades, que tenham, então, coragem, né, para manter aquele equilíbrio emocional que nem sempre é possível, porque essa gurizada, às vezes, leva umas chapuletadas dos colegas e que se a gente adulto, nós como educadores, não estamos próximo daquele lance e a gente deixa passar,
e não vê, porque às vezes é normal, 20, 25, 30 jogando, aquele aluno é capaz, e muitas vezes acontece, de ir embora, super triste, louco para não voltar de novo, abre um comentário em casa também, ou às vezes não abre, engole aquilo, e tudo aquilo fazendo mal para o coração. Então, a escola, ela está aberta para isso, viu, Daniel? As portas das escolas, elas abrem, mas isso não é o mais importante. O importante é quem está lá dentro, né? Tu abriu as portas, e as pessoas que estão lá dentro? Desde o funcionário, desde o porteiro, das pessoas que trabalham com a higienização, nós, professores, como a gente vai lidar com essa situação, né? Obviamente que a gente não tem que tratar com grandes diferenças, né? Mas a gente sabe que existe, né? De que forma, se a escola abriu as portas, cabe a nós trabalharmos da melhor maneira possível. E também vou te dizer uma outra coisa das experiências, Daniel, que eu tenho tido e quando trabalhei bastante na faculdade, né? Trabalhando no curso de psicopedagogia e da pedagogia também. Muitos colegas diziam assim para mim, mas Bira, eu não estou preparado para trabalhar com esse tipo de pessoa. Desculpa, com todo respeito, mas sabe quando é que a gente, minha opinião, Daniel, sabe quando é que a gente vai estar preparado para trabalhar com essas pessoas? Quando tu estiver na frente delas. É óbvio que o estudo tem que ter, é óbvio que a gente tem que cercar, né, o diagnóstico desse aluno, o que é. Agora, o que vai trazer a possibilidade de tu te vincular a esse aluno e tratá-lo da melhor maneira possível, não só na parte esportiva, mas principalmente na parte emocional, que é o que eles precisam, é quando a gente está ali, né, tete a tete, né, tendo as dificuldades, tendo estratégias, eles respondendo de uma forma, nós vamos para cima deles, enfim. Eu acredito que isso na educação é muito lindo, né? É muito lindo. Vou parando por aí, Daniel, porque daqui a pouco tu não fala, né? Desculpa. Capaz, Bira. A gente está aqui para discutir também e bastante, Bira. Bom, aquele ping-pong é a hora de a gente falar um pouquinho sobre as pessoas que estão nos prestigiando. Quero dar uma boa noite especial ao professor André Pérez, que nos mandou uma boa noite aí, está elogiando o nosso tema. Seja bem-vindo, professor André. Eu gosto muito de assistir as tuas lives também. Obrigado por estar nos prestigiando. Está participando conosco também a professora Ariela, que é uma grande parceira nossa dos Jogos do Monteiro, uma árbitra, excelente árbitra, é uma árbitra verdadeiramente educacional, né? Sabe lidar muito bem com criança, com jovens. O professor Márcio, da MC Craques também, professor com uma vasta experiência com esporte educacional, seja bem-vindo. A nossa colega Jerusa, seja bem-vinda, Jerusa. Muitas saudades, né? Nós, né, saudade de ti, né, Jerusa? Seja bem-vinda, né? O nosso craque do Bola na Rede, o Bruno Meira, seja bem-vindo, Bruno, tu está sempre nos prestigiando aqui, né? O professor Evandro Lunardelli também é outro expert em futsal, né? Sabe tudo de futsal. Tem um programa que ele desenvolve ali, 2 em 1, que é um desenvolvimento da aprendizagem de jogadores de futsal com o intuito de virarem jogadores de futebol de campo, maravilhoso, né? Estamos recebendo agora a Chayane, seja bem-vinda, Chayane, tá? E Bira, antes de eu dar sequência aqui, queria dizer para o Birinha que ele tem que voltar urgentemente para a área de educação física, porque as colocações dele são pertinentes, são de conhecimento, né? Ele já traz uma situação que a gente vai falar mais adiante, né? Que é a necessidade do professor, do pedagogo, do orientador, em relação à educação inclusiva, ter uma sensibilidade apurada para perceber aquelas crianças que precisam da intervenção do professor. Ele também fala de uma dificuldade de poder lidar com esses alunos que têm mais dificuldade na aula de educação física, né? E ele também reforça que a grande missão do pedagogo do esporte essa é a própria inclusão, né? Então, mais comentários muito pertinentes que abrilhantam o nosso trabalho aqui. Mas, Bira, então, para quem entrou agora,
A gente já contextualizou o que é educação inclusiva, já contextualizou o que é uma escola de educação inclusiva, já contextualizou que nós não estamos falando apenas de crianças com necessidades educativas especiais. Estamos falando de educação como uma coisa muito mais ampla, para todos se sentirem incluídos, integrados, partícipes dos grupos que eles fazem parte. Mas, nessa segunda parte agora, a gente vai entrar num tema que ele é fundamental. É que nem o Bira tu sempre né, diz, né, Bira? Para a gente saber o que é respeito, a gente tem que saber o que é não respeito, né? Então, desrespeito e respeito, né? A mesma coisa vale agora. Se a gente sabe o que é inclusão, a gente tem que saber muito claramente o que é exclusão. Para quem entrou agora, a gente está usando os referenciais da doutora em educação Rosita Eder Carvalho, que é doutora em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela nos diz o seguinte, que existem, Bira, dentro do espaço escolar, do espaço esportivo, 2 tipos de exclusão. A exclusão espacial, que é caracterizada como uma forma de exilar, separar, deixar à parte, segregar, rejeitar. É aquela exclusão direta. Tu tá numa aula e daqui a pouco, com esse cara eu não quero jogar. Esse cara não quer jogar no meu time porque ele é ruim. Isso é uma exclusão espacial. E ela está calcada em contravalores, Bira. Porque valores são situações que a gente utiliza como referencial de qualificação do desenvolvimento humano. E contravalores são todas aquelas situações que a gente faz o contrário. A gente deixa de ser menos humano, né? Então, dentro disso, Bira, essa situação da exclusão espacial, ela está calcada em contravalores de privilégios, marginalização, impessoalidade, individualismo e discriminação, né? Esse tipo de exclusão, Bira, ele é muito danoso, ele vai trazer uma série de fatores ruins para quem acaba vivenciando ela. Mas ela é feita na frente, possibilita que o professor talvez não tenha que ter uma sensibilidade tão grande, pode perceber direto quando alguém diz, esse não joga no meu time, esse é ruim, esse é... Então, essas exclusões são muito veladas, tá? Desculpa, velada não, muito concretas, a gente consegue ver isso. Agora, Bira, tem um outro tipo de exclusão, que aí vai entrar no que o Birinha falou, daquela sensibilidade do pedagogo do esporte, que é a pior das exclusões, Bira, que é a exclusão simbólica, que é aquela que ocorre por dentro do grupo, com baixa visibilidade, né? A Eder Carvalho diz que é uma exclusão perversa, porque são formas invisíveis de exclusão. E o que tem a ver com isso, na verdade, Bira? É aquela exclusão, às vezes, que o cara faz, aquela criança que bate, o adolescente, bate e esconde a mão. Né? É aquele que diz, não vamos deixar o cara, não vamos passar a bola para ele. Aí o professor, pessoal, o fulano não está recebendo. Professor, a gente está fazendo a nossa parte, tu disse que era para... Então, é uma coisa velada. E aí é que vem o que o Birinha falou muito bem, da sensibilidade do professor, de perceber uma criança que não está recebendo a bola, receber uma criança que, na hora de formar grupos, ela está sempre escanteada, e às vezes ela está tomando a iniciativa, mas não consegue, né? E essa exclusão, esses 2 tipos de exclusão, Bira, eles vão atingir igualmente rupturas no que a gente chama de liames vinculares, ou seja, são os liames que ligam os agentes sociais. Principalmente criança e adolescente precisa muito desses liames sociais, né? Então é fundamental que o professor possa perceber, porque as consequências desse trabalho de exclusão direta ou velada, Bira, são destruição dos liames sociais, crise de identidade naquela pessoa, porque a identidade desses adolescentes, dessas crianças, são feitos dentro dos grupos. Se eles são marginalizados, se eles são escanteados, se eles são desqualificados, eles criam uma identidade de um autoconceito muito baixo. Elas perdem o senso de pertencer, se sentem abandonadas e o principal de tudo, Bira. E aí eu vou passar para ti poder nos falar sobre isso, Bira. Essa criança, ou um adolescente, ela desenvolve o que a gente chama de incapacidade de reação. E aí, Bira, é que entra o trabalho do pedagogo do esporte, do pedagogo da escola, em poder se dar conta que aquela criança não está sozinha, ela não vai conseguir dar conta. E aí, Bira, como é que resolve esse problema, Bira? Como é que a gente desenvolve esse processo de perceber isso e criar estratégias, Bira, para poder coibir esses acontecimentos, educar a criança que está sendo excludente e ajudar essa criança que está com dificuldade de inclusão? Por favor, professor Bira.
Tu me fez uma pergunta bem fácil, né? Como é que se resolve, né? Mas tu sabe que o mais legal de tudo é que, como não tem uma receita, cabe a nós, né? Irmos através de erros e acertos, cercando as situações e criando possibilidades, né? Eu seria, assim, muito leviano da minha parte se eu desse uma receita aqui. Não, não, gurizada, vocês têm que fazer isso aqui, que é assim, 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 assado. Não, da minha boca não vai sair isso, porque eu percebo que não é assim. Eu penso assim que cada dia é uma surpresa, sabe? E às vezes uma surpresa diferente com o mesmo aluno, né? Um dia ele surta na tua frente, outro dia ele está fazendo carinho em ti e nos colegas. É uma coisa muito interessante. Mas, Daniel, fiquei pensando assim em trazer dois exemplos práticos, não sei se encaixaria dentro daquilo dessa nomenclatura que tu falou. Mas a exclusão espacial, assim, do espaço, que essa exclusão que ela é ao vivo e a cores, né? Ela é vista por todos. Eu me lembro de um episódio há bem pouco tempo atrás, que uma das coisas que eu mais bato em cima com a minha gurizada, e tu sabe disso, a grande maioria das atividades são coletivas, né? E quando a gente vai no coletivo para os jogos, né? Principalmente para as quatro modalidades que a gente trabalha na escola, né? O que mais a gente procura desenvolver nessa gurizada é a consciência de que o esporte coletivo não é um esporte individual. E muitos jogam dentro do esporte coletivo um esporte individual. Eu digo assim, vou comprar uma bola só para ti, né? Porque aí tu vai levando essa bola para tua casa, porque é tu e tu esqueceu do resto, né? E a gente vai brincando para falar as verdades, porque assim, eu não posso pegar um aluno pelo pescoço e sacudir ele e dizer assim, cara, passe essa bola, meu. Entende? Não é dessa forma. Eu tenho que achar momentos de conversar e de mostrar na prática, porque só falar também não vai adiantar muito, de que forma esse cara ou essa criança pode ser mais colaborativo. Vou te dizer mais, como eu trabalho com educação infantil, Daniel, aquilo que tu citou agora, eu já consigo perceber nessas criancinhas. Impressionante, viu? É muito sério. E aí, Daniel, voltando ao exemplo, eu me lembro de um menino do terceiro aninho, do Fundamental 1, extremamente habilidoso, mas uma pessoa, um menino assim, muito duro de entender a questão coletiva. Por trás disso, obviamente, que tem a família competitiva, né? Que depois eu fui indo. Por isso que a família é importante nesse sentido. Mas esse menino, né, eu comecei a perceber que os colegas não queriam mais escolher ele, enfim. Aí eu pensei em uma coisa assim, sabe uma coisa? Eu vou fazer umas escolhas de times seletivo. E aí, Daniel, comecei a fazer o quê? Botar a galera na parede, chamar dois e começar a escolher. E eu não chamava ele para escolher, ele queria sempre escolher. E eu não deixava. O que começou a acontecer? Começou a acontecer que a habilidade motora dessa criança não estava fazendo mais diferença para os seus colegas, né? Os seus colegas estavam, assim, detestando aquilo ali. E ele começou a ficar por último. Olha, não durou a terceira aula, esse menino desabou chorando, encostou em mim e começou a perguntar, mas Bira, por que eu não sou escolhido? Papapá, eu sou bom, eu faço... Eu disse assim, tu quer saber mesmo a resposta? Quero. Fecha os olhos e pensa um pouquinho, porque a resposta está dentro de ti. Não sei, então tá, eu vou te ajudar. Por isso. Né? E a partir daí, Daniel, a gente começou neste trabalho de mostrar para ele a importância de passar a bola. João Batista Freire, num livro dele, diz uma coisa bem bacana sobre isso, né? Passar a bola para um colega é um ato de amor.
é um ato de amizade. Olha que bacana e que profundo isso, né? Tu poder tirar, né? Extrair de ti aquilo que não é a tua posse, né? E dividir com o outro. E é muito bacana, porque dentro disso tudo tem outras leituras que a galera faz a gente entender, e passa só para os amigos, e passa não sei para quê, e isso enriquece, né? Então, dentro dessa exclusão por espaço, eu trago isso, né, como exemplo para a gente, e tantos outros, né, de a gente poder criar estratégias dentro do trabalho da gente, e aí eu te digo, não tem receita, a gente tem que fazer a nossa cabeça funcionar, porque a gente não pode puxar as orelhas desse guri assim, né? Na questão velada, eu fico pensando assim, eu tenho turmas, Daniel, de 6º, 7º ano, assim, que tem exatamente isso que tu colocou. E assim, muitas vezes eu não pego, né? E geralmente o comandante dessa questão velada é um amor, é uma graça, é algo assim que chega do teu lado com todo amor, com todo carinho, mas ele está fazendo uma cobertura, né, para não mostrar para ti, ali na quadra, que ele já montou alguma coisa para ficar no mesmo time sempre, né, daqueles amiguinhos, aquela coisa toda. Mas eu tenho uma filosofia de vida, Daniel, que me parece que não gostaria que caísse mais pelo lado espirituoso da coisa, e ela serve para mim para tudo, né? E desde aí, sabe, eu acredito que se tu vai desenvolvendo na tua vida, né? E aí eu digo vida pessoal, vida profissional, se tu vai desenvolvendo, crescendo, né? Fazendo coisas não bacanas, tu vai colher mais tarde um pouquinho essas coisas não bacanas. Pode escrever. Mais cedo ou mais tarde, vai começar a respingar o resultado de tudo aquilo que tu plantou. Em contrapartida, se tu plantar coisas boas, eu tenho absoluta certeza que tu vai colher coisas muito boas. Então, é dessa forma que eu procuro trabalhar com essa gurizada também. Dá para eles dados de realidade, Daniel. Eu penso assim que nós, no nosso trabalho, nós não podemos nos fechar nas 4 paredes da escola e deixar tudo aquilo que a gente trabalha só ali dentro e nada daquilo que a gente está trabalhando vai servir lá para fora. Se for assim, com todo respeito, a gente amassa o nosso planejamento, bota fora, puxa uma outra folha e começa a trabalhar de uma forma diferente. Porque aquilo que a gente faz dentro da escola tem que servir para quando a gente bota o pé para fora da escola. Senão não tem valia, né? Bom, Bira, anotei tantas coisas quando tu falava aqui, bem interessantes das pessoas, e prestigiar as pessoas que estão nos recebendo, mas antes de falar sobre isso e voltar a continuar do assunto, Bira, só deixar claro assim que quando eu te fiz a pergunta sobre como resolver isso, de maneira nenhuma estava em busca de uma receita de bolo. Isso não existe, né? Não existem as receitas de bolo, né? Eu me referia a estratégias que tu utiliza, né? Porque de maneira nenhuma a gente vai aqui estar defendendo, ó, faz isso que resolve. Às vezes resolve num local, com um tipo de criança, adolescente, de outro é outro totalmente diferente. A realidade dos grupos sociais são muito distintos, né? E assim, eu vou tentar aqui fazer uma síntese, Bira, ver se eu consigo, de tanta gente que falou ou entrou, tá? Então, eu vou começar pelas pessoas que entraram, tá? Então, queria agradecer a presença do professor André Costa, que é do Rio de Janeiro, que fez uma live com ele há umas 2 semanas atrás, professor na área do futsal educacional do Rio de Janeiro, seja bem-vindo, né? O professor André, aqui de Porto Alegre, da DEICS, elogiou muito as minhas falas e as tuas também, Bira, concordando. Ele gostou muito da tua estratégia de fazer o menino perceber, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso depois, em relação a esse processo de se colocar no lugar do outro, de que forma eu posso fazer isso, né? Estamos recebendo aqui a Lica Personal, seja bem-vinda. A nossa diretora do Monteiro Lobato, Maria Helena Lobato, também deu uma passadinha aqui, seja bem-vinda. O Cometa Panambi está com a gente também. O professor Cláudio,
que foi teu colega durante muitos anos, né, Bira? Um excepcional profissional, também está aqui conosco. A Melo Cida, que é tua colega, acho que no Rainha do Brasil, né? Nossas colegas, né? Também te mandando elogios ao teu trabalho. Agradecer a entrada da Natasha, que foi a pessoa que, a nossa aluna que nos propôs essa atividade, né? Esse tema. O Bruno Tucci também, teu aluno do Monteiro Lobato, está aqui também, prestigiando, né? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. E vou novamente, deixa eu pegar aqui, dizer que é um desperdício, Birinha, não estar trabalhando na área de educação física, né? As colocações dele são pertinentes. Ele fala sobre a necessidade de elogios dentro do grupo, de críticas particulares ou generalizadas dentro de um grupo, quando tu quer corrigir alguma coisa, perfeito. Ele também faz uma situação importante de como uma criança se sente mal quando ela não recebe a bola num jogo, né? E ele traz uma reflexão importante, né, Bira? Que, como ele mesmo sugere, ele fala que o bullying é uma forma de expressão da exclusão. Conhecendo um pouco de bullying e conhecendo um pouquinho sobre o que sobre a teoria dos grupos sociais, eu diria que bullying e grupos sociais daria uma outra live, Bira. Porque o estudo sobre as diferentes características dos grupos sociais, de como as pessoas se comportam em grupo, e a característica básica do bullying como uma forma exacerbada de exclusão, mas uma forma sistemática, né? Não é porque um colega está incomodando o outro que é bullying. Bullying é quando isso acontece sistematicamente durante um grande período ou por uma pessoa ou mais numa pessoa única, né? A gente pode sim, mais adiante, falar disso. Nós temos a doutora em psicologia, a doutora Madalene Freire, que é filha do Paulo Freire, que trabalha muito esse tema e é uma sugestão bem legal, acho que o Birinha traz. Mas o Birinha também respondeu a pergunta também por ti, Bira. Ele falou que uma das alternativas, estratégias, são jogos cooperativos, né? Então ele te deu uma deixa ali, né? Ele tem razão, jogos cooperativos. Eu te pergunto, a tua, não sei se é sobrinha ou prima, Lívia, ela é tua prima, sobrinha? Sobrinha, ela também é da área da educação física, Bira? Não, ela é jornalista. Ah, mas ela faz uma colocação muito boa, né? Ela reforça que uma criança que vivencia isso internaliza e acaba acreditando que é incapaz, né, de participar, de estruturar suas habilidades, né? E aquilo que eu queria colocar, Bira, para dar sequência, quando tu usou aquela estratégia ali, né? Aquela estratégia de fazer o menino não... Acabou, ninguém queria escolher ele, deixou o guri chorar e foi fazer com que ele se... Um processo de empatia, que a gente faz de empatia indireta. Ou seja, esperou o processo acontecer, chamou a criança, por que tu acha que eles não estão te escolhendo? Isso a gente chama... dentro das orientações, das intervenções da pedagogia do esporte, de empatia indireta. Porque tu poderia muito bem ter chamado ele anteriormente, ou num outro momento, olha, eu estou percebendo o que está acontecendo. Mas nenhuma das duas estratégias deixa de ser positiva, Bira, né? Porque ele acabou aprendendo na marra, que também é uma estratégia importante, que é uma estratégia de vida, porque a vida nos ensina a gente a viver isso, né? Agora, a estratégia também direta, né, de chamar ele anteriormente, eu estou percebendo que tu está apresentando esse comportamento, olha o que pode acontecer futuramente contigo, né? Então são duas estratégias, tu optou por uma que é muito boa, mas a estratégia direta também é uma outra opção. Mas indo para a parte final, Bira, e daqui a pouco eu não quero dar receita de bolo, mas eu vou dar as minhas sugestões de intervenções. Eu só quero dizer, agora especificamente, em relação à exclusão no espaço esportivo educacional, em que os professores têm sim uma parcela nesse processo. Quando os professores buscam um padrão único de desempenho para todos, quando os professores fazem seleção de alunos dentro das turmas, de escolinhas, por exemplo, que não é o objetivo seleção de escolinha, né? Quando o professor cria situações de hierarquia, esse aqui é o meu capitão, esse aqui é o meu craque, esse aqui não sei o quê. Quando o professor mesmo exclui, na hora do treino, deixa crianças que de repente têm habilidade técnica não tão desenvolvida, menos tempo jogando. Quando ele dá privilégios para um em partido do outro, ele está contribuindo sim no esporte com o processo de exclusão dessas crianças. E isso traz sentimentos de tristeza, de insatisfação, de exclusão, baixa percepção de competência e indiscutivelmente, Bira, vai levar ao abandono esportivo. Então, o pedagogo do esporte tem sim, Bira, o compromisso de procurar cuidar essas estratégias aqui
que não condizem com o processo de desenvolvimento do esporte, desenvolvimento humano através do esporte. E antes de passar, então, Bira, para te poder, eu vou falar sobre algumas coisas agora, Bira, relacionadas a como se a gente fosse, então, dar algumas sugestões de escola inclusiva, né? Como é que a gente faria isso? Agora como aquela hora eu te perguntei, agora como se eu estivesse perguntando para mim mesmo. Daniel, como a gente faria essa escola? Eu sugeriria, em primeiro lugar, uma escola uniforme, ou seja, não é uniforme, tudo tem referenciais, cada pessoa tem um referencial. E o professor tem que ter a sensibilidade, como diz o Birinha, de poder perceber essas diferenças, não buscar uniformidade nunca, né? Educando de acordo, então, com essas diferenças individuais. Uma preocupação muito grande com o acolhimento dessas crianças que têm mais dificuldade, que são mais sensíveis emocionalmente, que precisam do apoio, de um abraço, de uma conversa reservada, que tu faz muito bem, Bira. Tu chama, às vezes tu deixa a aula rolar e chama aquela criança, e aquilo ali faz uma diferença para a vida daquela criança. A própria Natasha agora mencionou há pouco que ela lembra de fazendo essas intervenções, né? Uma preocupação fundamental em fazer com que as crianças criem laços sociais, e os jogos cooperativos são uma estratégia importante. Alternar a participação de grupos. Hoje tu vai fazer com esse colega atividade, hoje tu vai fazer com aquele, não deixar que só as crianças escolham, né? Ressignificar a percepção do outro, Bira. Uma estratégia muito legal de trabalhar com as crianças é fazer com que elas possam fazer o que a gente chama de conhecer o colega. Então, uma na frente da outra sentadinha, agora cada um vai contar para o colega qual é a comida que mais gosta. Contou? Agora faz um rodízio que nem voleibol. Agora vai contar para o colega qual é o tipo de música que mais gosta. Isso vai fazendo que a gente vai, puxa, mas eu não sabia que esse colega gostava desse tipo de coisa, eu também gosto. E aí vai criando vínculos, vai aproximando, né? E aí vai construindo uma coisa que é fundamental, que são os liames vinculares, Bira. E para finalizar minha parte, Bira, estratégias então para desenvolver inclusão e integração. Então, o Birinha já matou a charada lá no início. Visão aguçada do educador. 2, radar ligado o tempo inteiro, para poder intervir no cara que está excluindo e propor atividades para o cara que precisa ser incluído. Todos têm que estar no campo de visão desse professor, não só os mais aptos, todos estão no campo de visão. Uma visão, como tu fala muito bem, né, Bira, de equidade de valor e de participação de todos. Uma das estratégias fundamentais, né, Bira, dar a palavra a todos. Aquela teu comentário que tu fala, comentário esportivo, tu oportuniza que todos falem, não são só alguns, né, que falam, todos podem falar. E se alguém desqualificar a fala do outro, intervenção. Por que tu está desqualificando a fala do teu colega? E aí a criança que está falando se sente empoderada. Puxa, tem alguém para defender os meus direitos aqui, eu vou sim falar, vou colocar para fora, né? Tempo de participação igualitária no treinamento, nos jogos. Divisão de funções durante o jogo, Bira. Eu sou atacante. Bom, tu vai ser atacante, mas o teu colega também vai ser atacante. Não tem goleiro. Então manda o fulano. Não, é um pouquinho para cada um. Vamos dividir essa participação, né? Outro aspecto importante, né, Bira? Que todos possam participar, e aí finalizando a minha parte, e concordando com o Birinha, que todos possam participar efetivamente de um jogo. Qual é o sentido num jogo de futsal, que jogam 5 crianças, só 2 tocarem na bola e tomar conta do jogo? Qual é o sentido disso? Então só joga os 2. Então o professor tem que ter a sensibilidade de chamar eles no início. Olha, pessoal, só vocês estão jogando. Qual é a graça desse jogo? Só vocês 2 jogam. Vamos passar a bola para todo mundo. Se os colegas não estivessem se esforçando, não estiverem indo atrás da bola, é uma outra situação. Mas o que acontece normalmente é 2 monopolizarem o jogo, Bira, e só querendo jogar entre eles e deixar os outros a Deus dará. Né? Então essas são algumas sugestões, Bira, de uma prática que eu levo comigo, que fazem parte do meu programa de esporte e educação, que eu desenvolvi em 2016 e que foi a minha tese, foi a minha dissertação de mestrado, e que me ajudou muito, Bira, também a qualificar minhas ações. E agora, em cima disso, Bira, falei bastante, agora eu que tomei a palavra aqui, Bira, queria saber de ti, Bira, o que tu consegue resumir ou trazer à luz de outras situações que são inerentes à inclusão no esporte. Por favor, Bira. Tu sabe, Daniel, que em cima desse teu escorrer aí da tua fala, fiquei pensando assim, primeiro, teve uma época, e aí tem gente que ainda fala a diferença da nomenclatura professor e educador, né?
Professor é isso, o educador não, o educador é mais isso. Eu vou ser bem sincero para ti. Eu gosto que me chamem, quando me chamam de professor, né? Eu não faço questão de que me chamem de professor. Pode ser Bira, Biri, enfim, meus alunos, quase ninguém me chama, mas quando me chamam de professor, ou a minha autoestima vai lá em cima. Eu me considero um professor, eu me considero um educador. Mas no início da tua fala, quando tu colocou que muitas vezes o professor colabora para todo esse processo de exclusão, eu te diria o seguinte, essa pessoa não é nem professor, nem educador, e ele nem deveria estar ali. Ele está errado de profissão, com todo respeito. Tá? Então, nesse momento, eu não diferencio, né? Educador, professor. Para mim, está tudo show. Mas aquele que exclui dentro da nossa profissão não é nenhum dos dois. Desculpa. Vai estudar, vai te qualificar, ou tem tantas outras profissões. Mesmo assim, as outras profissões, eu tenho certeza que não saem desqualificando e excluindo os outros por aí. Né? Tenho a absoluta certeza. Tá? Sobre essa ideia de escola na qual tu colocou, eu também refleti no seguinte sentido, que tudo isso nos enche de responsabilidade, mas pelo lado gostoso de nos desafiar, né? E aqueles que se imaginam querer se acomodar, né? Provavelmente alunos deste quilate fazem com que a gente se aprofunde mais nas nossas questões, tanto pessoais como profissionais, para poder criar melhores estratégias. Então, se eu for falar da escola estrutural, é como eu te disse, toda escola hoje abre as portas para o aluno de inclusão. Quem vai fazer a diferença são as pessoas que vão tratá-lo, né? E a partir daí, eu não posso pensar que só os professores vão atuar para ajudar esse ou aquele aluno. Por isso que eu te digo, aquela pessoa que está lá na portaria e quando abre o portão e recebe um aluno e recebe a família, é por ali que começa aquilo que tu falou, que é o acolhimento. Né? É por ali que começa a atenção. Né? Um aluno que entra ali e recebe todo esse carinho, ele já vem no seu trajeto para até a tua sala de aula diferente. Né? E a partir daí o resto é com a gente. Né? Especificamente, né, a questão da educação via disciplina é com a gente. Né? Então, eu tenho assim, eu não destacaria a inclusão como algo que especificamente que me motiva. A educação como um todo está dentro de mim. Né? E volto a te dizer e a resgatar lá no início, por que eu me sinto dessa forma, Daniel? Por aquilo que comentamos, né? Quer conhecer o conceito de respeito, seja desrespeitado, que tu vai ter exatamente a prática do que é um conceito de respeito. Por isso que eu digo, hoje eu trabalho, penso e sou dessa forma, porque lá embaixo eu sofri. E automaticamente, como esse sofrimento foi em cima de práticas, obviamente que a minha função de educador, porque descobri isso muito cedo, era ter exatamente a possibilidade de não querer que os meus alunos passassem muitas coisas do que eu passei em vida escolar, mesmo sendo experiências, né? Então, também não tem uma receita para uma escola ideal, né? A escola ideal vai ser feita conforme a galera vai chegando e a gente vai montando. Obviamente que tem uma linha, uma filosofia, né?
Com certeza, isso sim. Mas, enfim, Daniel, eu penso que é mais ou menos por aí. Tem tanta coisa para se falar, né? Eu poderia desviar Né? do E vou assunto. aproveitar. Vou aproveitar a bola de volta aqui, Bira, para prestigiar as pessoas aqui no finalzinho da nossa live que entraram, né? Então, Sim, sim. a Lu da Comunicação do Monteiro está aí conosco, seja bem-vinda, Lu. A nossa diretora Maria Helena mandou um joinha para nós, devolvemos o joinha. A Natasha, com muitos elogios, muito obrigado, Natasha, né? O Christian Teixeira, que é nosso aluno, foi o nosso aluno do Monteiro Lobato, mais uma vez nos prestigiando. A Adri entrou também. O Rocha, né, entrou há pouquinho também. O Alexandre Freund foi meu amigo de infância, pai dos nossos alunos lá da escola Lábira. O Pedro Freund foi aluno. Tem uma outra. Agora esqueci os nomes, Bira. Estou com cabeça aqui. Antônio Freund também. Depois tem mais uma menina. Seja bem-vindo, Alexandre. É um prazer te ter aqui conosco, né? O professor André, do DEICS ali, coloca a importância do professor como mediador desse processo de inclusão, né? E o Birinha fez uma pergunta quando eu estava falando, Birinha, eu vou tentar responder rapidamente. Ele pergunta aqui intervenções e sugestões para intervenções coletivas. Eu acredito que uma coisa que ajude muito são as combinações anteriores. Eu gosto muito de trabalhar com combinações anteriores. Então, por exemplo, aqui no nosso espaço é liberado, a gente vai adorar quando um colega ajudar o outro, mas a gente não vai aceitar quando alguém desqualificar alguém aqui ou bater em alguém aqui, por exemplo. Aqui no nosso espaço é um espaço para todo mundo participar e as participações serão igualitárias para todos. Então, se tiver uma falta, primeiro bate fulano, faz o sorteio, depois bate outro, vai ser igual para todos. Então, Birinha, eu acho que essas combinações coletivas anteriores ajudam muito a depois, na hora da intervenção, auxiliar, mas não são regras. São combinações que faz muita diferença desse processo, porque regras ficam em paredes escritas e ninguém lê aquilo ali. Agora, combinações que tu vai conversando, levando a tomada de consciência dos alunos, elas funcionam muito. Então, acho que essa seria uma estratégia bem legal. Tá? Bira, fazendo o fechamento, Bira, só lembrando que sábado, hoje é sábado, não, já é quarta. Sábado a gente vai quebrar um pouquinho a nossa veia mais educacional na nossa live, né? Nós vamos fazer uma live mais em termos de história, né, Bira? E vamos falar um pouquinho sobre as nossas experiências no futebol de salão das décadas de 80 e 90. Né? E aí já estou convocando aqui o Birinho, o pessoal do futsal, porque a gente vem falando de muitos temas educacionais, é muito legal, mas acho que contar um pouquinho da história, do que a gente viveu, acho que são aspectos bem legais para a gente entender da onde a gente está vindo, tá bem? Bira, estamos aí a 1 minuto e um pouquinho para te fazer o nosso fechamento aí, Birão. Daniel, eu tinha te falado assim que eu procuro prestar o máximo de atenção em ti para que eu possa responder da melhor maneira e acabo não vendo muito quem entra, quem faz perguntas e deixo mais para ti. Porque o cara mais velho do que eu tem mais conhecimento, com certeza. Mas assim, Daniel, eu fico pensando assim que as perguntas dessa galera que vem nos acompanhando são tão interessantes que essa live ela não passa a ser só nossa, né? Ela é um momento de estudo, de bate-volta, né? No momento que a gente está, no momento que tu está falando, eu estou refletindo, estou aprendendo, e no momento que nós estamos falando, esse pessoal que entra... Com 25 segundos, tá, Bira? Ok. Esse pessoal que entra com as perguntas, elas são perguntas tão interessantes que nós estamos fazendo um grupo de estudo aqui, bem dizer, né? Então, eu quero agradecer bastante, eu estou cada vez mais feliz com essas oportunidades e espero que tenhamos contribuído com todo mundo. Beijo a todos. Abraço, pessoal.